No amanhecer do dia 13 de outubro de 2018, Melissa acordou e percebeu que Carly, sua enteada de 16 anos, não estava mais na cama. A porta da frente estava entreaberta. Os óculos da adolescente, sem os quais ela mal enxergava, continuavam no criado mudo. O celular permanecia no balcão da cozinha. A pequena e remota comunidade de Chaffant Valley, Califórnia, é cercada por deserto e montanhas. Uma jovem havia simplesmente evaporado. O que parecia ser um caso de fuga comum rapidamente revelou uma noite cheia de comportamentos perturbadores, depoimentos contraditórios e perguntas que até hoje ninguém soube responder. Melissa despertou naquela manhã de sábado, entre as 7h15 e as 7h30, com uma sensação inquietante. Ao caminhar até o quarto de Carly Lane Guse, ela encontrou a cama vazia, embora a jovem devesse estar ali descansando após uma noite turbulenta. O que mais chamou a atenção foi que a porta da frente da residência estava apenas encostada, deixando um rastro de dúvida sobre o que havia ocorrido enquanto a família dormia. Sobre o criado mudo, Carly havia deixado seus óculos de grau, um item que era absolutamente indispensável para que ela pudesse enxergar qualquer coisa com clareza. Além disso, o seu aparelho celular estava repousando sobre o balcão da cozinha e a sua carteira permanecia guardada dentro de casa, indicando que ela não havia planejado uma saída estruturada ou uma fuga de longo prazo. Melissa gritou pelo nome da jovem por todos os cômodos e procurou nos quartos dos filhos menores, Cole e Cody, mas o silêncio foi a única resposta que obteve. Diante do desespero crescente, ela acordou Zachary imediatamente para relatar que a filha havia sumido. Sem perder tempo, o casal decidiu utilizar os 2 carros da família para realizar buscas individuais pelas ruas do bairro. Zachary teve o cuidado de levar binóculos, esperando que, ao subir nos pontos mais elevados do vale, conseguisse avistar a silhueta da filha caminhando em algum ponto da vasta paisagem desértica que cerca a comunidade. Durante essa busca inicial, surgiram os primeiros relatos de testemunhas que ajudariam a traçar os últimos passos conhecidos da adolescente. Um vizinho chamado Richard Eddy, que estava relaxando na sua banheira de hidromassagem por volta das 6h30, afirmou ter visto uma garota com as características de Carly, caminhando pela rua. Ele a descreveu como sendo alta e esguia, com longos cabelos castanhos, vestindo uma camiseta branca e calças de moletom cinza. O vizinho notou algo peculiar. Ela carregava um pedaço de papel nas mãos e parecia olhar para o céu estrelado enquanto caminhava, apesar do clima frio de aproximadamente 40 graus Fahrenheit. Pouco tempo depois, entre as 7h e as 7h15, um segundo vizinho chamado Kenneth Dutton também avistou uma jovem com a mesma descrição física e vestimentas caminhando em direção à Highway 6. O último avistamento registrado naquela manhã ocorreu por volta das 7h30, quando um lenhador que dirigia pela rodovia observou uma mulher de cabelos longos, também de camiseta branca e moletom cinza, parada atrás de uma cerca de arame farpado na esquina da White Mountain State Road. Após 2 horas de procura exaustiva e sem qualquer sinal real da filha, Zachary tomou a difícil decisão de ligar para a mãe biológica de Carly, Lindsay Fairley. No entanto, a escolha de suas palavras foi infeliz, ao dizer apenas que Carly havia ido embora, o que causou um choque imediato em Lindsay, fazendo-a acreditar por um instante que a filha estivesse morta. Para compreender o que levou a esse momento de crise, é necessário olhar para a história de Carly, que nasceu no dia 13 de maio de 2002, na cidade de Bishop. Ela era a segunda filha de Zachary Guse e Lindsay Fairley, chegando 4 anos depois de seu irmão mais velho, Cain. O ambiente familiar durante a infância de Carly foi turbulento, marcado por um casamento difícil entre seus pais biológicos, que Lindsay descreveu como tóxico. Segundo os relatos, Zachary costumava exibir comportamentos agressivos após o consumo de bebidas alcoólicas, chegando ao ponto de quebrar objetos e até mesmo enfiar a própria cabeça
através da parede de gesso do banheiro. Ambos os pais admitiram que as discussões frequentes muitas vezes evoluíam para agressões físicas mútuas na frente dos filhos. O divórcio ocorreu quando Carly ainda era apenas um bebê de colo e, embora a guarda legal tenha ficado inicialmente com a mãe, as crianças mantiveram um contato constante com o pai. Em 2006, Zachary conheceu Melissa Phillips e o relacionamento progrediu até que eles se casassem em 2009, formando uma nova família com o nascimento de 2 filhos chamados Collie e Cody. Aos 5 anos de idade, houve uma mudança significativa na vida de Carly, quando sua mãe biológica se mudou para Ridgecrest, a uma distância de mais de 2 horas de Bishop. Ficou decidido que Carly e Ken passariam a morar permanentemente com Zachary e Melissa, que assumiram a responsabilidade pelos cuidados diários das crianças, enquanto Lindsay as via de forma esporádica. Como uma unidade familiar reconstituída, eles costumavam realizar diversas atividades ao ar livre, como acampamentos, caça, tiro ao alvo e passeios de motocross. Carly era descrita como uma jovem alegre que amava profundamente a natureza, o desenho, a natação e os animais, especialmente cães. Na escola secundária Bishop Union, ela era uma figura popular e carismática, atuando como líder de torcida, mas mantendo um estilo que muitos descreviam como de uma menina moleque. Ela possuía um senso de humor afiado e mantinha uma ligação inquebrável com seu irmão Cain, que era considerado seu melhor amigo no mundo. Além dos estudos, Carly trabalhava meio período na mesma empresa de títulos imobiliários onde Melissa exercia a função de assistente de cartório. No âmbito pessoal, Carly mantinha um relacionamento amoroso com um jovem chamado Donald Arrowwood há cerca de 6 meses. Eles se conheciam desde os tempos da pré-escola e todos ao redor acreditavam que o sentimento entre eles era genuíno e profundo para a idade que tinham. No entanto, o ano de 2018 trouxe novos desafios quando a família se mudou para a remota Chalfant Valley, uma comunidade não incorporada de apenas 650 habitantes, localizada a 15 milhas de Bishop. A região era extremamente isolada, cercada por montanhas da Sierra, Nevada e vastas extensões de deserto. No início daquele ano letivo, Carly enfrentou problemas disciplinares ao ser suspensa por usar maconha dentro do campus escolar. Como consequência, ela foi transferida para a escola alternativa Palisade Glacier por 5 semanas, onde deveria participar de sessões obrigatórias de aconselhamento e intervenção comportamental. Em meados de outubro, ela parecia estar se recuperando bem, com suas notas melhorando e mantendo-se sóbria, segundo os relatos de Melissa e de seu namorado Donald. A sequência crítica de eventos teve início na sexta-feira, dia 12 de outubro. Melissa seguiu a rotina escolar, dando carona para Carly e buscando Donald no caminho. Durante o dia, Donald registrou fotos de Carly no Snapchat, onde ela aparecia feliz testando seus óculos novos. Após as aulas, Carly tentou visitar seu irmão Cain, mas ele recusou o encontro por estar em recuperação de uma cirurgia de dente do siso. Sem outros planos, Carly e Donald decidiram ir até a residência de um amigo chamado James Dublin, localizada no bairro de Highland Park, a cerca de 2 milhas da escola. Ali ocorria uma reunião informal com cerca de 6 adolescentes. Foi nesse local que Carly decidiu fumar maconha novamente após um mês de abstinência, utilizando um bongo compartilhado. Enquanto os outros jovens não apresentaram qualquer reação anormal, Carly começou a manifestar uma paranoia intensa pouco tempo depois. Ela demonstrou medo súbito da música que tocava e começou a chorar, afirmando acreditar que estava sendo rastreada através de seu celular. Preocupado com o estado da namorada, Donald pediu para James levá-los até a sua casa, que ficava a poucos quarteirões de distância. Ao chegarem na rua, o comportamento de Carly piorou drasticamente. Ela olhou para Donald com terror, gritou seu nome repetidas vezes e o mordeu quando ele tentou abraçá-la para acalmá-la. Nesse momento de pânico, ela discou o número de Melissa e saiu correndo pela rua escura, enquanto a madrasta atendia a ligação. Melissa, que estava voltando de um evento comunitário com os filhos menores, ouviu o pedido desesperado de Carly para ser buscada. Ao dirigir pela Dixon Road,
Melissa avistou a lanterna do celular de Carly balançando no escuro, encontrando a enteada correndo desesperada a cerca de 1 milha de distância da casa de Donald. Ao entrar no carro, Carly estava pálida, com as pupilas extremamente dilatadas e agindo de forma frenética, pulando entre os bancos em pânico. No trajeto para casa, ela confessou ter usado maconha e pediu desculpas repetidamente pelo ocorrido. Ao chegarem em Chalfant Valley por volta das 21 horas, Zachary notou que a filha estava aterrorizada, encolhendo-se em um canto da casa. O casal suspeitou que a droga pudesse estar adulterada com substâncias mais pesadas, como metanfetamina ou LSD, devido à gravidade da reação. Melissa decidiu gravar áudios de Carly secretamente para mostrar a ela posteriormente o quão ridículo era o seu comportamento. Nessas gravações, Carly falava sobre ter pensamentos demoníacos, recusava-se a comer uma salada, chamando-a de erva do diabo, e pedia para pintar as unhas ou ler a Bíblia. Em um momento sombrio, ela perguntou à madrasta se seria morta naquela noite e se Melissa chamaria o serviço de emergência 911 caso algo acontecesse. Por volta das 22 horas e 15 minutos, o celular de Carly enviou uma mensagem para Donald dizendo que a droga estava adulterada, embora suspeite-se que Melissa tenha sido a autora da mensagem para testar a reação do rapaz. Carly se recusou a dormir sozinha, então Melissa permaneceu com ela no quarto, de mãos dadas. A 1h27 da madrugada, Melissa enviou uma mensagem para Donald pedindo orações. Zachary relatou ter verificado o quarto por volta das 3h30 e observou que Carly estava deitada com os olhos completamente abertos. Melissa também acordou em dado momento e viu a enteada no mesmo estado de vigília. Às 5h45, Melissa teve a última conversa com Carly antes de cochilar novamente, acordando para descobrir que a adolescente havia desaparecido sem deixar rastros. A mobilização oficial das autoridades para localizar a adolescente de 16 anos de idade teve início imediato após o contato telefônico com o serviço de emergência. Durante a ligação para o 911, Melissa forneceu uma descrição das vestimentas de Carly, que se tornaria um dos pontos mais críticos e discutidos do caso, ao afirmar que a jovem vestia calças jeans e uma camiseta. Essa informação divergia frontalmente do relato fornecido pelo vizinho Richard Eddy, que já havia mencionado o uso de calças de moletom cinza e camiseta branca, gerando uma inconsistência precoce nos registros oficiais. O agente do escritório do xerife do condado de Mono foi prontamente enviado à residência da família Guzzi, e ao tomar conhecimento dos comportamentos atípicos e do uso de entorpecentes na noite anterior, descartou prontamente a hipótese de uma fuga de rotina. Paralelamente, a investigação se estendeu à residência de James Dublin, onde a polícia apreendeu o bongo utilizado pelo grupo para realizar testes toxicológicos. Segundo relatos posteriores de Linda Joyce, investigadores teriam pressionado os jovens com ameaças de acusações criminais caso o equipamento não fosse entregue voluntariamente, ignorando a necessidade de um mandado de busca formal. As evidências visuais coletadas no início das buscas incluíram imagens de câmeras de segurança instaladas na casa de James, que mostravam Carly caminhando de forma alerta e aparentemente normal ao final da tarde de sexta-feira. Quando a notícia do desaparecimento se espalhou, Donald Arrowwood e seus amigos organizaram grupos de busca utilizando quadriciclos e motocicletas para vasculhar o terreno acidentado da região. A operação terrestre ganhou escala com a participação de policiais de diversos departamentos do condado, contando inclusive com o suporte de um helicóptero que realizava demonstrações em uma cidade próxima e foi redirecionado para auxiliar no rastreamento aéreo. A chegada de Lindsay Fairley ao local foi marcada por um estado de choque profundo, resultando em sintomas físicos de mal-estar e paralisia emocional diante da gravidade da situação. Devido à incerteza sobre se a jovem teria entrado em algum veículo, as autoridades optaram por emitir um alerta do tipo "Esteja atento", em vez de um alerta de sequestro infantil. Naquela mesma noite,
Melissa iniciou uma série de transmissões ao vivo em redes sociais, mantendo a descrição incorreta das roupas de Carly, o que atraiu severas críticas públicas nos meses seguintes. No segundo dia de buscas, a operação foi ampliada para cobrir um raio de 16 quilômetros ao redor da residência dos Guzzi, com a utilização de drones, cavalos e cães farejadores. A integração do Departamento Federal de Investigação, o FBI, ocorreu de maneira excepcionalmente rápida, sendo vista por especialistas como uma medida estratégica para fortalecer a capacidade investigativa do condado. Foi nesse período que Melissa notou a ausência de um par de tênis brancos da marca Vans, o que permitiu concluir que Carly havia saído de casa calçada. Os cães de rastreamento seguiram o odor da adolescente até um abrigo de ponto de ônibus próximo à casa, local onde ela costumava buscar privacidade para conversar ao telefone, e até o cruzamento com a rodovia Highway 6. Esta rodovia é uma das mais extensas rotas transcontinentais dos Estados Unidos, estendendo-se por mais de 5.100 quilômetros e atravessando 14 estados, o que aumentou a preocupação de que Carly pudesse ter percorrido uma distância incalculável se tivesse pegado carona com algum motorista ou caminhoneiro. A fase de buscas em campo estendeu-se por uma semana completa, superando o período habitual de 72 horas dedicado a casos de adolescentes desaparecidos e incluiu o uso de tecnologia de sensores térmicos durante o período noturno. Após esse prazo, a polícia redirecionou seus esforços para uma atuação puramente investigativa, embora grupos de voluntários e equipes equestres tenham continuado a explorar o deserto em busca de qualquer evidência física. Uma barreira de controle foi montada na Highway 6 para entrevistar cerca de 50 condutores que costumavam transitar por aquele trecho, mas nenhum relato de avistamento foi confirmado. Os investigadores também analisaram o histórico do telefone celular de Carly utilizando a senha fornecida por Donald, mas não encontraram planos de fuga ou contatos suspeitos. Somente no ano de 2023, testes de laboratório definitivos confirmaram que os resíduos encontrados no bongo da festa continham apenas maconha, eliminando cientificamente a teoria de que a droga teria sido adulterada com substâncias sintéticas. A exposição midiática do caso ganhou novos contornos em 22 de outubro de 2018, quando Melissa e Zachary aceitaram conceder uma entrevista ao programa da Telen, da emissora NBC, contrariando as recomendações iniciais da polícia para manterem o sigilo da investigação. Durante essa entrevista, Melissa apresentou uma versão dos fatos que gerou grandes controvérsias ao afirmar que havia dormido em seu próprio quarto com Zachary e que teria acordado às 5h45 para realizar uma rotina matinal de verificar os filhos. Essa narrativa contradizia diretamente suas declarações anteriores de que teria passado a noite inteira no quarto de Carly para monitorar seu estado de pânico. Melissa também descreveu uma rotina de acordar as crianças para a escola em uma manhã de sábado, o que foi apontado como ilógico por observadores do caso. Zachary, por sua vez, limitou-se a descrever a condição da filha naquela noite como meramente desorientada, sem mencionar a intensidade do terror e das alucinações relatadas anteriormente. 3 dias após a participação na NBC, o casal compareceu ao programa de Nancy Grace, onde enfrentou questionamentos incisivos sobre as inconsistências no relato das roupas e no comportamento da adolescente. Melissa admitiu que a descrição de calças jeans foi baseada em uma suposição pessoal, pois acreditava que Carly não sairia de casa vestindo moletom, confirmando finalmente que a jovem estava apenas de camiseta e roupas íntimas quando foi vista pela última vez na cama. A apresentadora descreveu a interação com os pais como um processo penoso de extração de informações, semelhante a arrancar dentes. Lindsay Fairley também se manifestou publicamente, expressando indignação pelo fato de a polícia ter demorado mais de 9 horas para entrar na residência e tratá-la como uma possível cena de crime, o que poderia ter preservado evidências biológicas importantes. Além disso, Lindsay questionou a veracidade das pegadas encontradas por Zachary nas montanhas, teoria que foi apoiada por especialistas forenses como Joseph Scott Morgan,
que afirmou ser tecnicamente impossível identificar padrões específicos de solas em areia de deserto sem equipamentos adequados. Posteriormente, no programa do DR, Melissa confessou ter fornecido uma versão falsa à imprensa sob a justificativa de estar seguindo instruções policiais. A análise aprofundada da conduta de Carly antes do desaparecimento revelou detalhes sobre sua saúde mental que eram desconhecidos por parte da família. Amigas próximas relataram aos investigadores que o consumo de maconha pela adolescente havia se tornado muito mais frequente após o início do namoro com Donald, e que ela demonstrava uma preocupação obsessiva com a possibilidade de ser rastreada por dispositivos digitais. O histórico de buscas na internet revelou que, poucas semanas antes de sumir, Carly havia pesquisado o número de uma linha telefônica de prevenção ao suicídio. Em conversas com a mãe biológica, a jovem manifestava descontentamento com o isolamento geográfico de Chalfant Valley, sentindo-se entediada e excluída das atividades sociais de seus amigos em Bishop. Somado a isso, Lindsay mencionou que Zachary estava em tratamento com medicamentos antidepressivos e que havia expressado dificuldades em lidar com as pressões da vida, sugerindo um contexto familiar de vulnerabilidade emocional. Especialistas e investigadores trabalharam com a hipótese de que Carly tenha sofrido um episódio de psicose induzida pelo tetrahidrocannabinol, o principal componente da maconha. O consumo de THC pode desregular os níveis de dopamina no cérebro e provocar alucinações e paranoia severa, especialmente em jovens cujo desenvolvimento cerebral ainda não está completo. O padrão de uso frequente seguido por um período de abstinência e uma retomada abrupta pode ter precipitado essa condição psiquiátrica, explicando por que os sintomas persistiram por tantas horas. No âmbito legal, James Dublin foi processado e declarou-se culpado de contribuição para a delinquência de menor. A dinâmica familiar dos Guzzi enfrentou novas crises nos anos seguintes, com a prisão de Zachary em fevereiro de 2020 e sob acusação de violência doméstica contra a esposa. O irmão de Carly, Cain, também se envolveu em incidentes graves em 2021, incluindo uma prisão por agressão com arma de fogo e um episódio de autolesão em que utilizou uma faca contra o próprio pescoço, durante uma discussão familiar. Embora o FBI tenha eventualmente inocentado o casal de envolvimento direto no sumiço, esses eventos posteriores forneceram um panorama mais detalhado sobre o ambiente doméstico em que Carly vivia. Os mistérios que cercam o destino de Carly Lane Guzzi alimentaram diversas teorias no ambiente digital, algumas das quais ganharam proporções massivas. Entre os rumores que circularam com força nas redes sociais e em grupos de discussão, surgiu a especulação de que a jovem poderia ser a pessoa por trás do canal de YouTube conhecido como KatieUp. Essa criadora de conteúdo, famosa por vídeos de consumo de grandes quantidades de comida, despertou suspeitas por mostrar apenas metade do rosto e por supostas mensagens subliminares que sugeriam que ela estaria sendo mantida em cativeiro. Apesar do clamor de parte do público, as autoridades realizaram investigações detalhadas e descartaram qualquer semelhança real ou conexão entre a youtuber e a adolescente desaparecida. Outra pista de grande repercussão veio de Joey Mack, um influenciador cujo vídeo sobre o caso alcançou a marca de 23 milhões de visualizações. Mack relatou ter encontrado uma jovem descalça e agindo de forma estranha em Batista Canyon, uma região situada a 8 horas de distância de Chalfant Valley. Embora ele tenha acreditado que a fisionomia da moça correspondia à de Carly, a investigação local revelou que se tratava de uma outra adolescente fugitiva. O episódio envolvendo Joey Mack evidenciou falhas na comunicação entre agências, uma vez que o gabinete do xerife do condado de Mono demonstrou indiferença inicial ao receber a dica, forçando o youtuber a procurar ajuda em outra jurisdição para que o avistamento fosse devidamente verificado. Diante da paralisia das investigações oficiais, Paul Dost, um detetive aposentado da polícia de Mammoth Lakes, iniciou uma busca independente utilizando cães, farejadores de elite,
capazes de detectar sinais microscópicos de decomposição humana. Dost colaborou com o bioquímico Arpad Vez, que utilizou um dispositivo experimental chamado oscilador quântico. Essa ferramenta busca localizar materiais através de sua frequência vibracional natural. Para calibrar o aparelho, a equipe utilizou 3 dentes de leite de Carly como referência genética. A tecnologia direcionou os pesquisadores para além da residência da família, seguindo uma trilha que passava pelos pontos onde os vizinhos haviam avistado a jovem naquela manhã de sábado. Durante essa varredura paralela, Dost e Vaz localizaram um rastro de sangue em meio a arbustos, situado a menos de 1 quilômetro do local onde o lenhador havia visto Carly pela última vez. Ao expandirem a busca para um raio de 5 quilômetros, os cães alertaram intensamente em uma área onde foram encontradas peças de roupa íntima feminina, apresentando marcas de mordidas de animais. Nas proximidades, a equipe descobriu fezes de coiote que continham o que pareciam ser pequenos fragmentos de ossos. Os cães treinados para identificar restos mortais deram alertas positivos em 40% das amostras coletadas na região. Apesar desses indícios, o gabinete do xerife do condado de Mono rapidamente anunciou que o material encontrado não tinha relação com Carly, embora não tenham fornecido explicações sobre como chegaram a essa conclusão tão velozmente. Devido à impossibilidade de extrair DNA do solo onde as evidências estavam, Dost mantém planos de arrecadar fundos para realizar testes genéticos diretamente nos fragmentos ósseos encontrados nas fezes animais. Em agosto de 2023, o caso voltou a ganhar destaque público através de uma reportagem da revista People, que revelou detalhes sobre uma denúncia recebida 2 anos antes. Um informante que era um ex-dependente químico em processo de recuperação entrou em contato com as autoridades para relatar que havia visto Carly em uma festa na cidade de Tonopah, em Nevada. Localizada a cerca de 2 horas de Chalfant Valley, seguindo pela Highway 6, a cidade foi o cenário de um suposto incidente envolvendo a adolescente. O homem, motivado pela etapa de reparação de danos do programa de 12 passos, forneceu informações precisas sobre a marca, o modelo e a localização de um veículo que teria transportado Carly até aquele estado. Com base nessas informações, a polícia apreendeu o automóvel e enviou diversos itens coletados em seu interior para análises laboratoriais. Até o final de 2023, os resultados desses testes de DNA permaneciam pendentes, sendo considerados uma das pistas mais promissoras para solucionar o mistério. Paralelamente à pista de Nevada, surgiu uma teoria sobre um possível acidente de trânsito. Lindsay Fairley mencionou que as autoridades investigaram a hipótese de Carly ter sido atingida por um automóvel e ter tido seu corpo removido do local do impacto. Um veículo apresentando danos significativos na parte frontal foi localizado e os suspeitos foram submetidos a interrogatórios. Mandados judiciais relacionados a possíveis crimes de sequestro e homicídio chegaram a ser emitidos contra os indivíduos ligados ao carro, mas o desfecho dessa linha de investigação não foi divulgado publicamente. Em meio a tantas incertezas, a família realizou uma coletiva de imprensa no aniversário de 1 ano do sumiço da jovem, ocasião em que Lindsay declarou publicamente que não acreditava mais que Zachary e Melissa tivessem qualquer envolvimento ou responsabilidade direta no desaparecimento da filha. Um dos momentos mais marcantes para a comunidade local ocorreu durante a cerimônia de formatura da turma de Carly. O nome da jovem foi anunciado oficialmente e seus pais, Zachary e Melissa, subiram ao palco para coletar o diploma em seu lugar, sob aplausos e homenagens dos presentes. Nos anos que se seguiram, a dinâmica familiar passou por transformações significativas. Zachary conseguiu manter sua sobriedade por mais de 2 anos após os conflitos domésticos ocorridos em 2021. O irmão de Carly, Cain, buscou estabilidade ao lado de sua namorada e iniciou os preparativos para a chegada de seu primeiro filho. Donald Arrowood, que por muito tempo expressou sua dor profunda em redes sociais, conseguiu reconstruir parte de sua vida emocional nos anos mais recentes. A tese de que Carly não planejou uma fuga voluntária é reforçada por um detalhe financeiro
relevante. A jovem possui milhares de dólares em uma conta bancária que nunca foram movimentados desde o dia em que ela desapareceu. Para seus pais e investigadores, é improvável que uma adolescente em fuga deixasse para trás uma quantia tão significativa de dinheiro. O caso permanece oficialmente classificado como aberto e ativo. O FBI e o gabinete do xerife do condado de Mono continuam a monitorar os canais de denúncia, incluindo o portal eletrônico oficial e as linhas telefônicas dedicadas, aguardando qualquer informação que possa finalmente trazer respostas sobre o paradeiro de Carly Lane Guzzi.